Irmãos, quero lhes convidar a abrirem a Escritura na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós vamos pensar aqui os versículos de 1 até o versículo 11 nessa noite, sob a ideia principal que é: a glória de Deus ensina o cristão a viver. A glória de Deus nos ensina acerca do que é lícito e do que convém. E também do que é lícito e não convém. E também do que não é lícito e nem convém. E também daquilo que faz parte dos planos de Deus e deve fazer parte dos planos do homem. Então, quero começar a pensar lendo as Escrituras, mas esse é o tópico. O que a glória de Deus nos ensina, o que ela nos fala, o que o impacto da glória de Deus na vida de alguém faz com que suas ações sejam reflexos, como que em espelho da glória de Deus. Está escrito aqui na passagem, eu lerei. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também, vós, do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que a glória de Deus pode nos ensinar? Eu vou dividir essa meditação em duas ideias. A primeira, dos versículos 1 até o versículo 6, vou, ao ler o texto e explicar o texto, fazer a defesa que realmente o cristianismo nos separa de quase todos os sistemas que nós conhecemos. Que realmente o mundo cristão nos arranca do mundo pagão. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que o desfecho da história, o limiar dos tempos, apressa, depura o cristianismo que está em nós. Vamos tentar entender isso? Primeiro, entender como o mundo cristão nos arranca do mundo pagão. E depois vamos tentar entender como o fim dos tempos, o limiar da história, o desfecho da existência
é como aquele fogo que a gente aumenta um pouco mais para que o alimento fique pronto antes, mais cedo um pouco. Então, o fim dos tempos diante de nós nos faz, ou faz com que o que está dentro de nós venha à tona. Eu começo dizendo que nós estamos vivendo um tempo, aqui na nossa Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, pelo menos 8 dias, que nós tivemos 2 perdas, 2 tipos, 2 maneiras, não é? Nós oramos por bastante tempo por nosso irmão, o Wanderson, e o Wanderson foi recolhido aos tabernáculos eternos na manhã do domingo passado. E nós acompanhamos o Wanderson em oração, junto com sua esposa e os familiares dele. Mas quando chegou a mensagem para mim, na madrugada de domingo, então não tem como evitar aquele sentimento, aquele respirar fundo. Nosso irmão se foi. Primeira coisa que me lembrei foi da sua esposa, olhando para um marido que parte. Ela ficou lá, e esteve com ele até o último instante, estava também a sua mãe. E é impossível ficar indiferente a isso, porque isso é o limiar, o desfecho da história de uma vida. Os amigos que ouviam não veem mais. Então, a morte é muito eloquente. A morte tem um grito muito forte. Ela diz muitas coisas. Certamente, não são todos que ouvem, mas ela tem a sua missão de gritar para que alguém ouça. E nós fomos surpreendidos agora com o falecimento do reverendo Joaquim. E da mesma forma, estávamos em reunião do conselho quando um dos filhos dele tentou falar comigo, não percebi, passou uma mensagem, o reverendo Gabriel me passou e imediatamente nós tomamos conhecimento. Ontem, pela manhã, bem cedo, que o Senhor o havia recolhido aos tabernáculos eternos. E então, a primeira coisa que a gente pensa é, mas será que é isso mesmo? Porque o limiar da história, o desfecho da existência para nós, nem sempre parece que está tão próximo. Mesmo com alguém que já tenha uma idade avançada, que era o caso do reverendo Joaquim, passado dos 80, 83 anos, mas a gente sempre diz, mas estava tão bem, estava aqui. O presbítero orou agora há pouco, estava aqui conosco semana passada. Você viu a ceia aqui, você viu a ceia no domingo passado. Viajou, estava tudo tão bem. Como há 5 ou 6 meses, estava tudo tão bem na vida do Wanderson. Então, hoje pela manhã, quando eu cheguei à capela mortuária, no cemitério, só havia uma pessoa, era um de seus filhos, com aquele olhar, o olhar de um filho. Era o seu pai que estava ali. O que tem retratado no olhar de um filho que vê o pai numa urna? Se você já viveu isso, você deve ter tido esse olhar. Independente do relacionamento que você construiu com ele ou com ela. Acontece que não é só ele que tem este olhar. Quando chegou o segundo filho, quando chegou o terceiro filho, quando chegou o quarto filho, e eu fiquei observando desde o começo até o final este olhar, o olhar de alguém que sofre
Sofre porque ali está parte da sua história, porque ali está parte do que ele é, o que cada filho é, ao olhar para um pai partindo. E eu fiquei construindo algumas coisas na minha cabeça para conversar com vocês hoje à noite, para conversar com a igreja. Quando eu falo igreja, não é o templo, não é o nome dessa igreja, não é a história dessa igreja, embora seja a maravilhosa história dessa igreja. Mas é com você, membro ativo, comungante, ser humano, cristão, que um dia professou sua fé aqui, foi batizado, foi recebido. Eu estou querendo dizer, e com muita humildade falar, que em situações como essas, nós não podemos ficar indiferentes. Embora muitas vezes demonstremos indiferença, porque o Wanderson pode não ter sido seu amigo, você pode nem saber quem é, mas isso deve servir para nós como uma luz amarela. Por que este menino chegou aqui há 6 meses, 7 meses, quase 1 ano? Viveu entre nós, teve sua enfermidade, foi para o hospital, faleceu. Talvez você nem sabia, você nunca falou com ele. Você não acha que é uma indiferença para com alguém que está chegando à sua casa? Eu acho que é. E essa indiferença é nossa. É nossa. Você está incluído nisso. Será que a nossa vida é ser indiferente? Porque se as pessoas não são nossos parentes, não importa muito? Não deve ser assim. Não é essa a instrução de Pedro? Não foi isso que Pedro ensinou? Não é isso que as Escrituras ensinam? Então, é possível que momentos como este sirvam para realmente uma reflexão profunda. Ei, pessoas estão vivendo entre nós, estão indo embora, e muitas delas, nós não sabemos de nada delas, porque nós não vivemos a vida delas. Você poderia falar, por que ele não veio até mim? É que a responsabilidade é nossa de ir até eles. Eles já vieram até nós, quando entraram nas nossas igrejas. Então, quando nós não conseguimos cuidar de alguém que chega, sim, a responsabilidade é nossa, sim. Só que isso tem um problema muito sério aqui em relação ao texto, porque esta era a orientação de Pedro, que mostrava que o cristianismo era uma marca para aquele povo que evidenciava a sua identidade. E a identidade do cristianismo se assemelha com o Senhor do cristianismo. E quem é o Senhor do cristianismo? Senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja comigo, está aqui no versículo. Ora, diz aqui, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. E aí começa a falar, porque no tempo que vos resta, já não vivam de acordo com outros tipos de mundos. Existe um mundo pagão, meus irmãos, existe um paganismo que sorri, zomba, detesta as coisas espirituais. Existe esse paganismo. E este paganismo está aqui relatado no versículo 3. A vontade dos gentios, a dissolução, a concupiscência, o desperdício, o desregramento, a perda do equilíbrio do ser, a idolatria, isso faz parte desse mundo pagão. Este mundo pagão sempre existiu. Esse jeito de cada um ser por si, esse jeito de que o outro não tem valor, e não tem mesmo. Tem, às vezes, a aparência de ter valor, mas nem sempre tem. Nem sempre tem. Tenho certeza que nem sempre tem. E então esse mundo, esse jeito de viver, em que pessoas não são nada, este é o lugar
Esta era a cerca, esta era a dominação em que nós estávamos. Mas, conforme Pedro diz, o cristianismo que veio até nós, porque ele insiste, nós temos de nos armar dos pensamentos de Cristo. Meus irmãos, não dá para ser cristão sem ficar constantemente pensando como era o pensamento de Cristo, como é que ele olhava para as pessoas. Você sabe como ele olhava para as pessoas. Você conhece da sua compaixão, você conhece da sua paciência. Nós conhecemos da sua misericórdia, nós conhecemos da sua maneira de se compadecer do pobre, do abandonado, do perdido, do rico, do soberbo, do ignorante, do sábio. Nós sabemos. Nós sabemos. É de tal ponto, é tão grande a expectativa de Pedro em relação ao cristianismo que deve aparecer no cristão, que se evidencia que ele foi separado desse mundo pagão, que Pedro, agora veja você, que Pedro imaginou que o cristão não se identificaria com essas coisas que eu li agora há pouco. É cristão? Não. Se é cristão, então não tem dissolução. Não tem concupiscência. Não tem as orgias, bebedices e idolatrias. Se é cristão, não tem. Pedro imaginou isso. Alguns poderiam dizer, pobre Pedro, né? Que engano. Que homem enganado é Pedro, né? O cristianismo não é assim, Pedro. Não é? Quantos dizem isso com suas vidas? O cristianismo não é assim, Pedro. Cristianismo é outra coisa, Pedro. Cristianismo é uma coisa legal. Cristianismo é assim. Cristianismo é eu vou para a igreja. Pedro, que história é essa? Será mesmo, Pedro, que o cristianismo tem que ocupar as áreas da minha vida dessa maneira? Alguns diriam, Pedro, esse não é o meu cristianismo, Pedro. E eu sei que não é. Eu vejo muitas vezes, eu sei que não é. Está tão distante, assustadoramente distante. Porque o cristianismo de Pedro é aquele que diz que os cristãos seriam ridicularizados por suas posturas, que os cristãos seriam zombados por terem uma mente tão entregue ao seu Senhor que as palavras dele eram ordem. E então as pessoas diriam, por que você é assim? Por que você não se mistura com nós? Com a gente? Mas as pessoas dizem, não, eu não posso ser, eu não sou assim. Eu não vivo assim. Que engraçado. Pedro achou que o cristianismo era isso. A ponto de pessoas serem difamadas por conta das suas posturas. Eu acho que ainda há algumas pessoas difamadas por suas posturas. Eu acho que há. Eu louvo a Deus porque essa é uma evidência de remanescência. Deve haver, tem de haver um cristianismo remanescente, tem de haver, para que nossos filhos tenham esperança, para que nossos filhos possam olhar para as coisas da fé e verem verdade, verem seriedade. Tem que ter, tem que ter. Tem de ter. Porque a Bíblia diz aqui, os versículos dizem que todos têm de prestar contas. Aquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivais no espírito segundo Deus. Então essa é a minha primeira ideia, e eu quero concluir essa primeira parte enfatizando. O mundo cristão nos tirou do mundo pagão. O mundo cristão nos ensinou a amar as coisas de Deus, a nos posicionarmos do lado das coisas de Deus, sabendo o que são as coisas de Deus, nos alegrando nas coisas de Deus, tendo as coisas de Deus na agenda da nossa vida. E então o mundo cristão ocupa a nossa vida. E o mundo pagão é sempre alguma coisa que nós olhamos cada vez mais distantes de nós, ou distante de nós.
Minha aplicação seria: avalie bem o que é mundo cristão e o que é mundo pagão. Através da sobriedade que será requerida, os próximos versículos vão dizer isso, através da sobriedade, do critério que é requerido de um cristão, analise a sua caminhada em nome de Jesus, analisemos juntos os nossos passos em nome de Jesus. Se houver alguém aqui entre nós que tem ídolos no lar, ídolos na vida, que tem algum tipo de idolatria, que já ouviu falar que é idolatria, eu tenho de dizer, o mundo cristão não tolera a idolatria. Então, ou você fica no paganismo da idolatria, ou você nega o paganismo da idolatria e conhece o mundo do cristianismo em que o Senhor Jesus Cristo é vivo, em que não há nenhuma imagem, nenhuma forma, nenhuma estrutura, nenhum sistema, nenhuma igreja que seja superior à pessoa pura e simples do Senhor Jesus Cristo, morto e ressurreto por todo e por toda aquela ou aquele que crê, que entrega a sua vida e que confia o seu futuro, a sua existência a Ele. Eis o Jesus vivo do cristianismo, para que no mundo cristão não haja paganismo. Algumas pessoas dizem, eu não acho que isso seja paganismo, mas parece que Pedro achava. Porque Pedro está traçando aqui duas situações muito antagônicas. E está dizendo, e está expressando, que Jesus Cristo deve ser o exemplo, que o tempo decorrido já é um escrito contra nós, e que a resistência ainda é a marca do cristianismo. Deixa eu ir para a segunda ideia, dos versículos 7 ao versículo 11, né? Eu continuo pensando naqueles filhos que olham para o pai, ali no caixão, Josmeir, Valdinei, Márcio e Sidney. Fico lembrando do olhar da Taírla, olhando para o Wanderson, suas formas de demonstrar amor. Assim como um dia eu vi um pastor muito amado, muito querido, partir muito cedo, uma enfermidade também muito agressiva. E eu vi jovens sentados pelo chão, chorando a partida, com o mesmo olhar. O olhar para o vazio, que parece querer ver coisas que os olhos físicos não podem ver. Pelo menos não aqui. Somente pelos olhos da fé. Então é quando as lágrimas começam, aqueles que são mais envolvidos com algumas dessas pessoas, então as lágrimas começam a parar de descer, quando os olhos da fé começam a contemplar o seu estado de glória, as promessas, a moradia celestial, o cumprimento das coisas que Deus disse que aconteceria. Mas você pode ter certeza absoluta disso que eu vou lhes dizer. Situações como essas servem, pregam para nós, porque o limiar da vida não é estabelecido por nós, é estabelecido por quem é o dono da vida. Então o limiar da vida, o desfecho da história, a cada dia fala mais alto aos nossos corações. Ei, o que é que você tem aí dentro de você? O que é que Jesus Cristo colocou aí dentro de você? O que é que as Escrituras falaram ao seu coração? O que é que as pessoas que oraram, os hinos que vocês cantaram, fizeram com você? Você já foi transformado?
Você já recebeu a graça para viver por ela. Porque, meus irmãos, com todo respeito, vocês me conhecem bem e sabem do quanto eu procuro sempre ser muito sincero no trato com a palavra. Ser cristão não é falar chavões, ser cristão não é falar glória a Deus, ser cristão não é dizer amém Senhor, ser cristão não é chamar Deus de Pai, ou ser cristão não é achar que ao fazer isso, Ele se compadece de nós, porque nós usamos chaves de acesso. Só tem uma chave de acesso, e essa chave de acesso é a fé verdadeira, não é nem fé temporária, não é nem simpatia para com as coisas do Evangelho, é a fé verdadeira, é a fé transformacional, é a fé que não nos deixa com ações práticas que a gente não sabe direito o que a pessoa é. Não é disso. A fé verdadeira é um tipo de fé que marca alguém, que sela alguém e que seus pensamentos e suas ações demonstram que isso aconteceu com ele. Por isso, quando Pedro fala sobre o fim de todas as coisas, é sobre a era apocalíptica mesmo, está aí no versículo 7, quando diz, olha, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, tenham juntos critérios de sobriedade. É isso que Pedro está propondo a nós em meio ao desfecho da história. O desfecho da história serve como aquele fogo aceso para depurar. Mas aí, eu tenho de nos perguntar a todos nós, se os versículos 8 para frente, até o versículo 11, são a evidência do nosso cristianismo. Vai lá, pensa comigo, eu estou querendo propor aqui uma aplicação muito direta a todos nós. Veja só. Se o desfecho da história, o limiar dos tempos, a morte diante de nós, como eu estou usando aqui as ilustrações dos meus irmãos que partiram, os quais eu nutri grande admiração. O Wanderson por pouco tempo, mas Deus sabe. E ele também soube o quanto ele foi amado por irmãos de fé. E o reverendo Joaquim teve décadas para ser amado aqui. Teve décadas para ser ouvido, para ser convidado para um almoço em casa, para ser convidado para um café no shopping, Ele teve décadas para isso. Quem o fez, fez. Quem não fez, já era. Lá no céu não vai ter café, não vai ter shopping, não vai ter mais nada. Ok. Apenas estou dizendo e estou reafirmando um aspecto fundamental aqui, que é o risco da indiferença para com as pessoas. É sobre isso que eu estou pontuando. É sobre isso que eu estou ressaltando. Para dizer que quando o cristianismo, no limiar dos tempos, ele aparece dessa forma que eu vou ler aqui. E então, pensemos nisso. Pensemos no cristianismo de dentro de nós para as pessoas. Olha o que Pedro pensou. Eu só estou lendo as Escrituras, estou evitando até falar coisas que talvez eu pense, para ficar dentro do texto, para lhe ajudar a perceber a força desse texto, para lhe ajudar a perceber que é meu serviço neste lugar, nessa igreja, em qualquer igreja, de ajudá-lo a entender as Escrituras de tal maneira que as Escrituras sejam um alimento sólido e uma prática segura, porque ela é nossa regra de fé e prática. Se as Escrituras não falarem ao nosso coração, não adianta ninguém falar, não são as pessoas que nos mudam. As Escrituras são as Escrituras pelo poder do Espírito Santo. Então veja qual é o cristianismo que Pedro espera. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu vou lhes dizer uma coisa simples, eu poderia ficar horas falando sobre a ideia aqui do que é o amor cobrindo a multidão de pecados. Deixa eu lhe dizer numa frase só como é que eu entendo isso. Sem amor, todos os pecados estão sempre à mostra. Sem amor, quando não há amor, ninguém sobrevive, ninguém consegue conviver
com pecados à mostra. O amor cobre a multidão de pecados. Porque nós temos o exemplo do amor que é Jesus Cristo, cobriu os nossos. Então, Pedro esperava o cristianismo assim, no limiar da história, no desfecho da história, um amor que desse para as pessoas conviverem. Conviver e esperar. Olha só o 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Não é muito interessante que Pedro esperasse que nós abríssemos as nossas casas? Não é muito interessante que Pedro esperasse? Claro que o contexto aqui é porque os missionários andavam por todos os lugares e então havia uma orientação para que recebessem bem os missionários e tudo. Mas o cristianismo não é só para aquele tempo. O cristianismo é para agora, é para sempre. Então veja, Pedro esperava que no desfecho da história os cristãos dissessem uns para os outros: vem lá em casa, fazer um café lá, vem lá em casa. Eu às vezes sorrio comigo mesmo lendo esses textos, quase pensando: Pedro, Pedro, não acredito que você pensava isso, Pedro, que os cristãos seriam assim. Mas ele pensava que os cristãos seriam amplamente hospitaleiros. Na verdade, ele ordenou que eles fossem. Porque é sede hospitaleiros. Então toda não prática desse tipo de amor e toda não hospitalidade é um problema para nós diante da palavra. A palavra nos coloca um problema, porque a palavra diz que é para ser. Olha o versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Sabe por que Pedro diz todas essas coisas e até essas palavras meio multiforme graça de Deus? Porque no limiar da história, na chegada da morte, diante da morte que se aproxima, o grito de eu vou para o Pai, ou quando a pessoa descansa, a certeza de que a sua vida, as suas práticas foram práticas condizentes com a fé, elas são uma pregação acerca do mundo por vir. E a multiforme graça de Deus, ela não vem de outra maneira que não pelos cristãos ao mundo. Então, essa graça de muitas formas, que é isso que quer dizer multiforme graça de Deus, a forma nas muitas graças, de muitas graças, as muitas maneiras da graça de Deus, elas têm de vir pelo amor, elas têm de vir pela porta aberta para os irmãos. Essas formas têm de vir pela hospitalidade, essas portas têm de vir para aqueles que conseguem dominar suas línguas e não serem murmuradores, porque o texto diz sem murmurações. Ela tem de vir pelo serviço, ela tem de vir pela essência. O que é a essência? É o versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. No original é assim: se alguém fala das coisas de Deus, seja como se Deus estivesse falando. Ou seja, não acrescente e nem diminua. Fale como se Deus estivesse falando. Vai falar dos mandamentos? Conheça os 10 e fala. Vai falar das bem-aventuranças? Conheça as 8 e fala. Vai falar da lei áurea? Então, conheça o que é a lei áurea através de Jesus? Vais falar sobre o Apocalipse? Conheça o que aquele livro diz e fala. Falará sobre sabedoria? Leia, compreenda e fala. É isso que ele quis dizer. Fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Opa, é por isso que essa passagem encontra nessa frase, talvez, a sua expressão mais forte. Porque no limiar dos tempos, quando o cristianismo aparece em nós, Deus é glorificado. Então,
É por isso que Pedro disse, não, os cristãos não vão se confundir como se fossem qualquer pagãos aí. Não, um cristão não. Cristão não, porque existe o mundo pagão e existe o mundo cristão. Eu sei que é difícil ouvir sobre um cristianismo intenso, puro, elevado, que tem por si só a energia dele, que tem por si só a força, o poder de Jesus Cristo. Eu sei que seria mais fácil falar, eu quero viver um cristianismo, mas não precisa ser esse aí. Bom, mas é que esse foi o que Pedro idealizou como um cristianismo. Demos as respostas, todos nós, que queiramos dar. Enquanto as pessoas vão partindo, pensemos, como são seus nomes? Pensemos, nós temos irmãos idosos entre nós aqui na igreja. Quantos já partiram? Pensemos. Enquanto eles ainda estiverem entre nós, qual a convivência que é possível ter com eles? Pensemos, qual é o cristianismo que está dentro de nós, que o esquentar da parte de Deus precisa acontecer ainda para que amor, hospitalidade, paciência, gosto por gente, convivência, abraço, olhar nos olhos, perceber que nós somos um povo de resistência. Quantas coisas talvez ainda precisarão acontecer para que o cristianismo seja a marca da resistência de um povo. Eu tenho conversado com alguns irmãos, tenho usado algumas expressões assim, e vou trazer aqui, talvez até vai parecer uma novidade para você. Mas nós somos uma igreja que é um lugar para a gente conviver, para a gente ficar. Esse não é um lugar para a gente chegar atrasado e sair mais cedo. Esse é o lugar que deve ser para todos nós como se fosse a casa da vovó, onde nós chegamos e é bom de estar, onde nós sempre arrumamos um lugar para conversar com aquele que se achegou, é o convidado do nosso final de semana. Quando nós falarmos agora no final, quem está conosco pela primeira vez, é provável que irmãos, que pessoas levantarão a mão, porque vieram à nossa casa, porque vieram para adorar ao Senhor, para ouvir a sua voz, para conhecer você. Talvez precise. Então, quando a gente fala seus nomes, eles não são números, são gente, são nomes, são pessoas que Deus operou, que Deus trouxe para uma casa. E essa casa não pode ser indiferente a isso. Ela não pode ser indiferente a isso, porque o limiar da história está mostrando que o cristianismo precisa aparecer nos cristãos. E o cristianismo que aparece nos cristãos é o cristianismo dos atos. Não é o cristianismo dos chavões, é o cristianismo do testemunho. Não é o cristianismo da história, não é o cristianismo do pai crente. Não é não. Ah, mas não é não. Que o Senhor com a sua graça olhe por nós. O tempo fala, a vida fala e a morte também fala. E a indiferença não é uma marca nossa. Pelo contrário, a indiferença é contra nós. A indiferença é do paganismo. Nós somos o povo da compaixão. O que o mundo faz, pensa. Então, a Bíblia diz o que o mundo faz e pensa e faz. E age. A Bíblia diz o que ele é. Mas o povo de Deus foi tirado do paganismo. Se você está no mundo cristão, você não é mais um pagão. E se você está no mundo cristão, vivendo e compreendendo o limiar da história, então eu lhe convido a refletir com intensidade no cristianismo verdadeiro dentro de nós. Que o Senhor nos dê graça para, em meio a todas essas situações e sofrimentos que muitas vezes vivemos, contemplarmos o aperfeiçoamento que Deus nos traz também
em meio às adversidades. Vamos cantar uma canção. Essa canção é conhecida de todos nós. Vou pedir ao Lucas que possa vir à frente. Não sei onde é que o Lucas está aqui. É o hino 336. É um hino que diz que já fomos perdidos, mas que o Espírito de Deus realmente nos transformou. Aqueles que já viveram a transformação entendem isso e louvam ao Senhor pelo que aconteceu. Mas se talvez houver uma pessoa entre nós que ainda não teve esta transformação que o hino vai falar, eu lhe convidaria a uma coisa. Nós não fazemos apelos públicos, mas eu lhe convidaria a uma coisa. Põe no meio, põe para o estribilho, por gentileza, Pacheco. Veja o que diz a ênfase aqui. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, foi o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Se você ainda não pode dizer que isso aconteceu, que tal fazer enquanto canta essa canção? Que tal pedir que Ele livre você? Porque você precisa do livramento. Que tal pedir que Ele te transforme, porque você precisa dessa transformação? Que tal pedir por um agir do poder dEle na sua vida, de tal forma a, no final, Ele ser o seu Salvador? Vamos cantar esse hino? Fiquemos em pé, meus irmãos, e cantemos este hino de louvor, refletindo na mensagem da Palavra de Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela forma como o Senhor fala conosco em meio a tantas situações da vida em que temos vivido, Senhor. Particularmente, eu quero te agradecer por uma coisa tão pequena, mas que eu testemunho a glória do teu nome através deste fato. Quando só havia
um biscoito no pacote. E quando eu disse para o Serginho, pode comer, filho. E ele falou, não, pai, eu sei que o senhor gosta dele. E eu sei que naquele momento nenhum tipo de insistência mudaria seu pensamento. Porque ele sabia que o seu pai gostava daquele biscoito. Senhor, nós sabemos do que o Senhor gosta, nós sabemos o que o Senhor quer, a palavra diz. Nós sabemos que o Senhor nos ama, nós sabemos de tudo que o Senhor está fazendo no meio do teu povo. Nós sabemos, um filho sabe o que o pai pensa. Nós sabemos porque a tua palavra diz quem o Senhor é. Nós sabemos como o Senhor ama a sua igreja. Nós sabemos como o Senhor trata os seus eleitos. Nós sabemos que os filhos sabem o que o pai gosta. Senhor, é uma figura, certamente, para ser descoberta por muitos o que Deus gosta, o que Deus quer. Os cristãos já sabem. O Senhor quer ser adorado em espírito e em verdade. O Senhor quer que os seus filhos o chamem de pai e vivam como filhos. O Senhor já disse que nós podemos ficar tranquilos, porque tem uma casa celestial preparada para nós. Nós sabemos. Por isso, Deus, continue a ministrar as nossas vidas com a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é ainda para nós lâmpada para os pés, luz para os caminhos, ainda é água, ainda é pão. Tua Palavra ainda nos mostra, Senhor, onde está a esperança. Tua Palavra ainda nos diz que mesmo em meio a tempos de intensa adversidade, a esperança, a fé e o amor são nossas marcas. Louvado seja o Teu nome. Tu és o centro, Tu és o adorado aqui. Tu és aquele que nos traz para falar aos nossos corações, para aperfeiçoar nossas vidas. E eu Te agradeço, porque a Tua palavra é sim para nós aperfeiçoamento seguro para não nos deixar confusos. Continua a santificar as nossas mentes de tal maneira que a Tua igreja histórica nesse lugar continue a fazer o seu papel, que a resistência continue sendo marca de uma igreja como a nossa. E que a Tua palavra continue sendo para nós aquela que, ao chegar aos nossos corações, aquece a nossa vida, mostrando-nos o caminho, dando-nos a paz que excede todo o entendimento. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.